seja muito bem-vindo à Igreja Multi. É muito bom ter você conectado com a gente, ainda mais para uma celebração tão especial quanto essa. A essa altura, você já deve ter percebido que nós estamos no novo espaço da Multi. Como igreja, nós acreditamos na importância de desenvolver ambientes acolhedores, tanto virtuais como presenciais. E é aqui que nós vamos poder receber você, seus amigos e sua família, para junto com a gente celebrarmos o que Jesus está fazendo em nós e através de nós. Sabe, tudo isso tem se tornado possível por meio da generosidade de muitos que não mediram esforços, disponibilizando o seu tempo e recursos. E que incrível perceber essa movimentação, ainda mais durante uma série sobre unidade. E pensando nisso, vamos iniciar a celebração com uma música muito especial, que expressa exatamente essa verdade, do poder e influência da igreja, quando ela está unida com Jesus e em Jesus. Então seja muito bem-vindo e vem celebrar com a gente. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Somos teu povo, a tua igreja. Tua luz brilha sobre nós. O mesmo corpo, um só Espírito. O Senhor faça a tua vontade. Tua verdade sempre permanecerá. Do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e pra sempre teu povo sustentar. Então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Este é o teu reino, este é o teu reino. Justiça e paz se encontram, nasce a alegria. Este é o teu reino,
Uau, que tempo especial nós estamos vivendo como família Multi, como igreja que tem crescido, florescido, tem sido um tempo fantástico, extraordinário. Nos últimos meses, nós vimos essa família crescer, se expandir, novas decisões, pessoas tomando decisões em relação à unidade pessoal com Jesus. E é um privilégio hoje a gente estar nesse espaço novo da Multi e concluindo uma série de mensagens sobre unidade. Quando somos um? Nossa unidade pessoal com Jesus e uns com os outros. Unidos com Jesus e unidos em Jesus. E nós temos conversado sobre esse aspecto, esse fundamento relacional. E hoje nós vamos dar sequência na conclusão dessa série e nós vamos falar desse aspecto comunitário. Primeiro nós conversamos sobre esse aspecto pessoal, o fundamento da unidade pessoal com Jesus. E hoje nós vamos conversar sobre a unidade em Jesus. Em última instância, a gente vai ter o privilégio de refletir sobre o resultado de uma igreja que vive a unidade com Jesus e em Jesus. E sabe, se eu pedisse para você fazer um exercício rápido comigo, você pegasse um papel, uma caneta e começasse a escrever o que vem à sua mente quando eu digo, imagine uma igreja relevante e influente. O que você listaria sobre essa igreja? Que tipo de característica, o que essa igreja precisaria ter para ser relevante e influente? E talvez seria mais legal ainda transportar esse exercício para o digital. Como você compartilharia esse pensamento para outras pessoas? Que rede social você escolheria para compartilhar esse teu pensamento acerca do que caracteriza uma igreja relevante e eficiente, efetiva, no mundo atual? Talvez você pensaria em usar o WhatsApp, porque afinal de contas não tem muito limite lá. Uma única mensagem você poderia compô-la com mais de 65 mil caracteres. Você poderia enviar um áudio de 5 minutos explicando para o seu amigo as suas preferências, as suas perspectivas sobre uma igreja relevante e influente, eficiente, efetiva. O que você compartilharia pelo WhatsApp? Talvez você escolheria o Facebook. Não sei se você já teve alguma experiência negativa em outra comunidade, em outra igreja, e o Facebook acabou ficando bem famoso pelos textões. E lá você tem 63 mil caracteres para escrever um bom textão e dizer o que você acha que uma igreja relevante, influente, eficiente deve ter. Listar as características e talvez complementar no final com o teu ponto de vista, a tua experiência negativa com outras comunidades. Talvez você pensaria em usar o Instagram, porque afinal de contas lá você tem 2.000 caracteres de legenda, mas você pode colocar um vídeo também, fazer um carrossel, colocar uma arte interessante que expresse os teus pensamentos sobre essa questão. Mas dificilmente você usaria o Twitter. E eu arrisco dizer isso porque no Twitter a gente tem que ser breve. 140, 280 caracteres, se não me engano, atualmente, para escrever todos os nossos pensamentos sobre o que vem a ser uma igreja relevante e influente. Talvez a gente teria que fazer vários tweets. Mas e se eu te dissesse que se Jesus fizesse esse exercício com a gente agora, ele poderia usar o Twitter? E com um tweet apenas, ele poderia te dizer e revelar para a gente, como ele revelou para os discípulos, o que caracteriza uma igreja relevante e influente. E eu arrisco dizer que ele nem precisaria de 140 caracteres, talvez com 37 caracteres ele já responderia essa questão. E ele diria, olha, uma igreja relevante e influente é uma igreja que experimenta unidade com Deus e uns com os outros. 37 caracteres. Se ele quisesse resumir um pouquinho mais, ele usaria 7 caracteres. Ele diria, unidade. Simbolizando relacionamentos autênticos. E sabe, se você pensou assim, nossa, mas que resposta simplista, unidade, será que é só isso mesmo? Unidade com Deus e uns com os outros? Será que isso realmente
caracteriza, fundamenta uma igreja relevante, influente e eficiente, ainda mais no tempo em que nós vivemos. E se você pensou isso, pode ser que a razão é que não haja um entendimento correto de que tipo de unidade Jesus propôs para a igreja, para os seus discípulos. Porque a nossa mentalidade, ela é muito estrutural. A gente costuma pensar sobre relevância, influência, eficiência a partir de termos estruturais. Mas a mentalidade de Jesus é uma mentalidade relacional e não só estrutural. Se nós começamos pela estrutura, a estrutura vai demandar pessoas. Mas se nós começamos pelo relacionamento, pela unidade, a estrutura é uma consequência que serve à missão e às pessoas. A mentalidade relacional, ela gera influência e flexibilidade. E ela engaja as pessoas. Ela engaja as pessoas. E a falta da unidade que Jesus propôs para os discípulos e para nós, ela pode gerar pelo menos 3 consequências graves, tipo, problemas sérios. A primeira consequência de uma igreja que não experimenta a unidade, que está experimentando divisão, treta para todo lado, é que, em primeiro lugar, essa igreja entristece o coração de Deus. Provérbios 6 tem um versículo muito interessante que diz que uma das coisas que Deus mais detesta é aquele que trabalha para promover divisão entre os irmãos. Então, quando nós não experimentamos a unidade que Jesus propõe para nós, que Ele espera de nós, num primeiro momento, a primeira consequência é entristecemos o coração de Deus. Mas num segundo momento, nós temos outra consequência. As pessoas que estão observando a igreja e as pessoas que fazem parte dessas comunidades ficam confusas. Porque uma mensagem gloriosa é anunciada, pregada, de transformação, de amor, de misericórdia, de restauração. Mas a mensagem que é propagada, ela parece não estar em harmonia com as experiências relacionais, com o contexto real, diário daquela comunidade. Então o mundo fica confuso ao entorno da igreja. Uma mensagem é anunciada, mas outra realidade é observada. E tem uma terceira consequência. A terceira consequência é que pode ficar evidenciado que aqueles que dizem que têm união com Deus, um relacionamento autêntico com Deus por meio de Jesus, mas que vivem o tempo todo num espírito de divisão, não sejam de fato pessoas que têm um relacionamento autêntico com Deus por meio de Jesus. Percebe a relevância do que a gente está conversando aqui, da conclusão dessa série de mensagens? Eu não sei se você sabe, mas atualmente o movimento religioso mais dividido no mundo é o movimento evangélico. Nós temos milhares de denominações, milhares de ministérios, movimentos. E o segundo lugar nesse ranking está muito atrás da gente. Nós estamos perdendo de lavada. A gente tem milhares de expressões de cristianismo. E por um lado isso é fantástico, porque Deus é tão grande, que a pluralidade, a variedade de expressões poderiam revelar a grandeza desse Deus, a beleza desse Deus. Mas se houvesse unidade. O que muitas vezes nós vemos por aí é que, na verdade, é um espírito de competição. Muitas vezes a falta de unidade revela um movimento de competição dessas milhares de expressões de cristianismo. Igrejas, ministérios tentando provar quem detém a teologia mais pura, os métodos mais eficientes, talvez as estratégias mais atualizadas, as estruturas. Jesus foi para a cruz para restaurar essa possibilidade de termos unidade com Deus e uns com os outros. E essa família, ainda que plural, ainda que diversa, ela pode expressar a glória e a grandeza de Deus, se houver unidade. Diante
dessas más notícias, a boa notícia é que há solução para a divisão. Justamente porque Jesus foi à cruz. Diante dessas más notícias que eu trouxe na introdução, existe uma boa notícia de que é possível experimentar unidade. É possível. Então hoje a nossa proposta é descobrir qual é a unidade que Jesus espera que a gente experimente, que a gente cultive como igreja. Então, o que é a unidade que Jesus propõe? Segundo, nós vamos entender para quê. Para que essa unidade deve servir? E principalmente, como? Como nós podemos experimentar essa unidade? E a minha oração, hoje, na conclusão da série, é um pouquinho diferente da primeira oração, da primeira mensagem. Na primeira mensagem, a minha expectativa é que você reavaliasse o teu senso de pertencimento a Jesus. Hoje, nós vamos ter a oportunidade de reavaliar o nosso senso de pertencimento à família de Jesus. Porque é impossível ter unidade com Jesus e não ver o reflexo dessa unidade nos teus relacionamentos comunitários, na tua igreja local. Então, essa é a minha expectativa, que você possa reavaliar o teu senso de pertencimento à família de Jesus. E deixa eu te falar uma coisa. Jesus, o tempo todo, desafiou seus discípulos, as multidões, a negarem o eu, para experimentarem o nós, porque Jesus sabia que o nós é muito mais poderoso, muito mais eficiente, muito mais relevante do que o eu. O nós é sempre mais poderoso. Quando a gente olha para o início da igreja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 35, olha o registro de como a igreja vivia, essa grande família que estava se formando. Todos os que creram estavam unidos em coração e em mente. Eles não se consideravam donos de seus próprios bens, de modo que compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os discípulos, os apóstolos, davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E sobre todos eles havia grande graça. Entre eles, inclusive, não havia necessitados. Talvez ouvir isso agora de um pastor no púlpito, numa plataforma, pode soar até incômodo, porque nós temos visto por aí muitos abusos, pessoas usando da estrutura da igreja, da plataforma da igreja, para manipular, roubar. Mas a origem da igreja é essa, uma origem de uma unidade tão vital que acabava com a miséria. Acabava com a miséria. Há poder no nós. Há poder no nós. Jesus, ele sempre levou o assunto da unidade a sério. Ele ensinou sobre unidade, como nós vimos. Ele corrigiu os seus discípulos. Ele encorajou os seus discípulos. E ele também orou por eles e por nós. E hoje, nós vamos ler essa oração tão especial de Jesus, que está registrada no Evangelho de João, no capítulo 17. Jesus ora não só pelos discípulos, mas por nós, que ainda creríamos. E João, como o melhor amigo de Jesus, teve uma perspectiva muito privilegiada. Ele ouviu essa oração. Nós vamos refletir sobre essa oração, nós vamos ler essa oração, mas antes você precisa saber que essa oração é uma oração muito curiosa. Porque Jesus está orando sobre esse conceito de unidade. Mas ele ora por 3 assuntos diferentes. Primeiro, ele ora por si. Ele ora pela sua missão. O tempo da crucificação havia chegado, estava muito próximo. Então ele ora por si mesmo, por essa missão. Mas ele também ora pelos seus amigos, os discípulos que estavam com ele naquele momento em que ele estava orando. E ele ora para que os discípulos experimentassem perseverança, transformação e comprometimento mútuo. Mas vem um terceiro assunto, que é a igreja, que ainda seria formada. Jesus ora pela igreja em geral, para que houvesse comunhão, conexão autêntica, relacionamentos autênticos.
E é muito interessante porque essa oração, apesar dela ter uma progressão e Jesus está variando entre esses assuntos, não há limites muito bem definidos. Esses 3 assuntos estão colidindo de uma maneira bela. Parece que há uma definição de interdependência entre esses assuntos. Jesus ora por 3 assuntos diferentes, mas você escuta a oração de Jesus, e nós vamos ler ela a seguir, e você percebe que parece que é uma coisa só. E isso revela algo fantástico. Revela que a unidade é uma prioridade para Jesus. Mas também revela que a unidade é uma prioridade para Deus Pai. E essa oração também nos desafia, porque se a unidade é uma prioridade para Jesus e para Deus Pai e para o Espírito Santo, ai de nós. A unidade precisa ser uma prioridade máxima para a nossa vida prática, para a maneira como a gente se relaciona na igreja, uns com os outros. João capítulo 17, dos versículos 20 a 25. Olha que oração linda. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim, inclusive, Deus, a igreja multi, por meio da mensagem que será propagada. A minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles, e tu estás em mim. Quando eles experimentarem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo aonde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e esses discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles, e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles, e eu estarei neles. Uau! Você conseguiu perceber aquilo que eu descrevi antes de nós lermos a oração? Jesus ora por si, ora pelos discípulos ao seu entorno naquele momento e pela igreja. Ele ora pela glória da missão dele na cruz, mas, vez ou outra, esses assuntos estão colidindo, se interpondo. Não existe limites muito bem definidos entre esses assuntos. E sabe, logo no início dessa parte da oração que nós lemos, nós temos já uma definição para nós de que tipo de unidade Jesus espera que nós experimentemos como igreja. Olha só, versículo 21. A minha oração é que todos eles sejam um. Como? Como nós somos um. Lembre-se, Jesus está falando com Deus Pai. Então ele está orando para que a igreja experimente uma unidade espiritual que venha a ser um reflexo de uma unidade familiar. Jesus, Deus Filho, falando com Deus Pai, dizendo, olha, que eles sejam um, como nós somos um. A unidade que Jesus está pedindo é uma unidade muito mais profunda do que simplesmente a gente estar junto num mesmo ambiente, dentro de uma mesma estrutura, frequentando os mesmos espaços, até mesmo crendo nas mesmas coisas. É uma unidade muito mais vital, tão íntima, que é pessoal. É moldada num relacionamento familiar, através de uma aliança mesmo, de amor. O fundamento dessa unidade é uma unidade de amor. É uma unidade de amor. Então, nós precisamos olhar para a maneira como Jesus se movimentou durante seu ministério, a forma como ele se relacionou com Deus Pai, a maneira como ele tomava decisões em submissão,
com consciência de sua identidade, sua missão. E a gente vai poder observar que tipo de unidade é essa que nós precisamos viver uns com os outros. Uma unidade familiar, fundamentada em uma aliança de amor. Não apenas de fé. Porque eu posso crer em algo muito similar ao que você crê, mas não necessariamente pertencer a você. E a unidade familiar é isso, é pertencimento. É pertencimento fundamentado no amor. É uma unidade de mente, de esforço e de propósito. De propósito. E sabe, a gente tem falado desde o início da plantação da Igreja Multi que o nosso sonho é alcançar as novas gerações. E que nós estamos baseando o nosso projeto, não apenas na Bíblia, mas na missão, que é multigeracional. E para que isso seja possível, nós precisamos ter em mente que tipo de unidade é essa. É uma unidade familiar. É impossível consolidar uma comunidade multigeracional sem a concepção de unidade familiar fundamentada no amor. Apenas uma família subsiste de maneira saudável, com pessoas diferentes, de idades diferentes, com preferências diferentes, com gostos diferentes, mas com o mesmo propósito, investindo um no outro, cuidando um do outro, protegendo um ao outro, unidade familiar, formando um ao outro, impulsionando um ao outro. E o apóstolo Paulo, ele entendeu isso muito bem, que a unidade da igreja não deveria ser apenas doutrinária, porque ele tinha uma série de doutrinas muito bem consolidadas em sua mente, em seu coração, antes de sua conversão, antes de experimentar a unidade com Jesus. Mas as suas crenças, as suas convicções, movimentaram o apóstolo Paulo não a pertencer ao outro, mas a massacrar o outro. E depois que ele experimenta realmente unidade com Jesus, ele passa a pertencer a outros. Ele passa a servir aos outros, cuidar dos outros, edificar os outros, sob o fundamento do amor. E ele escreveu isso para uma das igrejas que ele plantou. 1 Coríntios capítulo 13, olha só, ele diz o seguinte: o mais importante é o amor. Igreja, se eu falasse as línguas dos homens, e também toda a linguagem espiritual, mas se eu não tivesse amor, eu nada seria. Se eu tivesse o dom de profetizar, se eu entendesse não um mistério divino, mas todos os mistérios, e se eu tivesse todo o conhecimento, se eu tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E ele continua, olha, se eu desse tudo que tenho aos pobres, se eu até entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada adiantaria. Sabe por quê? Que a unidade familiar, a unidade dessa família cristã precisa estar fundamentada no amor? Ele descreve, porque o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, não é grosseiro, não exige que as coisas sejam feitas à sua própria maneira, não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança, e sempre se mantém firme. Jesus, quando questionado sobre qual mandamento era o mais importante, ele disse: amem a Deus com tudo o que vocês são, com o fundamento de quem vocês são, mas de maneira semelhante, ame o seu próximo. Ame o seu próximo. Agora, se a gente parasse por aqui, nós já teríamos um grande aprendizado e grandes desafios pela frente.
mas a unidade que Jesus espera que a igreja experimente, como a igreja em Atos dos Apóstolos experimentou, ela tem uma finalidade. Não é uma unidade que tem um fim em si mesmo, para nós, para a nossa comunidade. Que experimentemos amor, que experimentemos um senso de pertencimento mútuo, e que a gente sente ao entorno de uma fogueira, pegue um violão e gaste os nossos dias cantando Kumbaya juntos. Existe um para quê, que é para a glória de Deus. Além dessa unidade, gerar todos esses benefícios, essa harmonia, essa possibilidade de relacionamentos autênticos surgirem, existe uma finalidade que é muito superior, que é a glória de Deus. No versículo 23, Jesus continua a oração e ele diz assim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. A unidade que Jesus está propondo é uma unidade de relacionamentos autênticos, que na verdade jogam combustível na mensagem que é pregada, que na verdade validam a pregação que eu estou lançando aos quatro ventos nesse exato momento. E essa unidade, ela revela também que tipo de amor Deus tem para com os pecadores. Existe essa finalidade. A igreja que experimenta unidade com Deus e uns com os outros e cultiva de maneira intencional essa unidade para a glória de Deus, ela se torna uma comunidade irresistível, relevante, influente. É quase como se ela massacrasse qualquer tipo de concorrência. Sabe, a gente estava preparando um auditório, uma equipe maravilhosa trabalhou de maneira incansável nas últimas semanas para que tudo estivesse pronto hoje, para nós apresentarmos esse espaço para vocês. E, vez ou outra, eu e a Aline, nós fomos até a Leroy Merlin. Se você mora aqui na região de Campinas, você sabe que a Leroy ela fica num ponto muito privilegiado, próximo da Dom Pedro, e não há concorrência ali perto. Tem uma loja de artigos esportivos, mas ela está num local muito privilegiado. E nós fomos lá algumas vezes, eu, Aline e Laurinha, sabe? E, vez ou outra, nós saímos da Leroy falando, nossa, as coisas estão um pouquinho mais caras, né? E na última vez que nós fomos lá, a Aline ficou chocada. Quando nós estávamos saindo da Leroy, ela me cutucou e falou, olha que ousadia! Aí eu já olhei procurando alguma treta, alguma coisa acontecendo, e ela apontou para um outdoor. Na entrada da Leroy e na saída da Leroy tinha um outdoor enorme de uma concorrente. E tinha uma mensagem assim, e aí, fez suas compras? Fez seu orçamento? Achou caro? Vem aqui na loja tal, sem propaganda gratuita, que nós massacramos a concorrência. Nós abatemos qualquer valor. Nós garantimos o melhor preço. E eu pensei, uau, é esse o tipo de ousadia que uma igreja que experimenta unidade com Deus e uns com os outros pode possuir. De olhar para o mundo, para a sociedade nesse momento carente de relacionamentos autênticos e proclamar e dizer, olha, venham ver, nós garantimos. Vocês não encontrarão nenhum outro ambiente, nenhum outro local, nenhuma outra comunidade que valorize a unidade e revele que tipo de amor nós cremos que vem do próprio Deus. Não há concorrência para a igreja de Jesus quando a unidade é vivida. A unidade que Jesus propôs. E sabe, é ótimo que você tente evangelizar seus amigos, seus familiares, é ótimo que você tente alcançar os seus colegas de trabalho, falar de Jesus para eles, mas você precisa saber de uma coisa, que a tua unidade
com uma família espiritual, com pessoas diferentes de você, de gerações diferentes da tua, com preferências diferentes das tuas preferências. É essa unidade que vai jogar combustível e vai tornar o teu testemunho eficiente e relevante. E que vai revelar para as pessoas a quem você está testemunhando que tipo de amor Deus tem para com os pecadores. Não é raro, às vezes, eu estar conversando com alguém e escutar a seguinte frase: olha, eu faria qualquer coisa para que o meu esposo, para que a minha esposa entregasse a vida para Jesus. Olha, eu faria qualquer coisa, Tiago, para que o meu filho... Olha, Tiago, eu faria qualquer coisa para que o meu irmão, para que o meu grande amigo de infância conhecesse a Jesus. Mas a pergunta, diante do que nós estamos refletindo durante essa série de mensagens e essa conclusão é: você estaria disposto a fazer tudo mesmo? Inclusive, a fazer um sério esforço intencional, não só para preservar a unidade, mas para promover, cultivar a unidade. Relacionamentos autênticos. Quanta humilhação isso demanda, quanto arrependimento, quanto alinhamento com a voz de Jesus isso demandaria. Você estaria disposto a fazer esse tipo de esforço? Sabe, tem uma frase muito interessante que diz que a cada 100 pessoas, uma lerá a Bíblia. As outras 99 vão ler a sua vida e os teus relacionamentos. E é por isso que Jesus nos chamou não só para aprendermos algumas coisas, mas para segui-lo, imitá-lo, obedecê-lo para a glória de Deus. E o apóstolo Paulo, em uma carta que ele escreveu aos Filipenses, capítulo 2, ele diz o seguinte: tenham a mesma atitude de Cristo Jesus. Se há alguma motivação por vocês experimentarem unidade com Jesus, se há alguma consolação que vem do amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma compaixão e afeição, então completem a minha alegria, concordem sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar, em um só propósito. Não sejam egoístas, não tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham então a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, negou o próprio eu, assumiu a posição de servo, de escravo, nasceu como ser humano. Então, quando ele veio em forma humana, ele se humilhou e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele levou até as últimas consequências a sua missão para promover essa oportunidade de nós vivermos em unidade com Deus e uns com os outros. E o meu maior receio é que a gente passe todos os nossos domingos essa jornada religiosa, lendo a Bíblia, refletindo sobre conceitos como unidade. Mas sabe, os conceitos espirituais mais fundamentais na jornada com Jesus não foram ensinados para serem decorados, mas implementados, vividos. E a unidade tem relação com uma prática, com obediência, com arrependimento. As Escrituras não foram dadas para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida e os nossos relacionamentos. E a gente chega à grande pergunta: como experimentar? E o texto que nós lemos em Filipenses revela isso para nós, através do arrependimento, através da humilhação, através de uma mentalidade que intencionalmente nega o eu e abraça o nós.
apenas por meio da voz de Jesus. Apenas reconhecendo, ouvindo e obedecendo a voz de Jesus, nós podemos experimentar unidade, cultivar unidade. E o contexto dessa oração que nós lemos, em João capítulo 17, enriquece muito a nossa reflexão. Porque Jesus, ele orou logo depois de um acontecimento muito interessante. Jesus estava vivendo as últimas 24 horas antes de sua crucificação. E nesse momento, ele decidiu que era uma prioridade para ele estar com seus amigos, jantar com eles, conversar com eles, orar com eles. E eles organizam essa noite muito especial. Os discípulos não sabiam que eram as últimas 24 horas antes da crucificação, mas Jesus sabia. E ele organiza todas as coisas junto com seus amigos para esse jantar, a última ceia. E sabe, eles estão vindo de Betânia, uma cidade de cerca de 6 a 9 quilômetros do ponto em que eles estavam, para jantar. Então, eles caminharam de sandálias, a pé, cerca de 6 a 9 quilômetros para chegar nesse local, nesse ponto em que eles teriam essa refeição, esse jantar tão especial com Jesus, que eles experimentariam unidade com Jesus. E quando eles entram nesse ambiente, eles percebem algo. Porque havia uma tradição de que antes de se assentar à mesa e comer, o viajante ele precisava limpar os seus pés. E essa tarefa, ela era dada para o servo mais desqualificado, se é que eu posso dizer assim. Quase que o escravo. Então eles chegam nesse ambiente e eles estão procurando, cadê o escravo? Cadê o servo desqualificado para lavar os nossos pés? Antes de nós termos a nossa ceia com Jesus. E eles começam a discutir uns com os outros, não tem ninguém para lavar os pés, e eles vão discutindo sobre quem é o mais importante, quem é o mais relevante, quem é o mais influente, quem é o mais amado, quem é o mais poderoso. E de repente eles já estão na mesa. E Jesus olha para a mesa e ele vê pés sujos. Talvez até pés feridos. Mas que representavam algo muito mais profundo do que apenas sujeira e poeira. Representava, na verdade, corações orgulhosos. Jesus olha para a mesa e ele vê pés sujos, que representam corações orgulhosos, discussão, falta de unidade. E aí Jesus faz o impensável. Ele, como mestre, ele pega uma toalha, pega uma bacia, e ele lava os pés dos discípulos, um a um. Ele lida com a sujeira de cada um. Um momento constrangedor, os discípulos jamais conceberiam isso como uma possibilidade, um mestre lavando os pés dos discípulos. Para a gente é fácil imaginar isso, porque nós temos uma série de pinturas, filmes, em que essa cena já foi retratada. Mas naquele momento foi muito constrangedor. E logo na sequência desse acontecimento, antes da oração, Jesus diz o seguinte para os discípulos: por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. O seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são os meus discípulos. Tornará essa movimentação numa movimentação relevante, influente, irresistível. Quando somos um, não há espaço para orgulho. Quando somos um com Jesus, nós somos chamados a experimentar essa unidade vital, pessoal, relacional, que exige arrependimento constante, humilhação, morte do eu. Não há espaço mais para egoísmo ou orgulho. Então, como? Nós precisamos pegar a toalha como Jesus pegou. Nós precisamos lidar com a sujeira uns dos outros. Imagine a uma igreja crescendo, uma família se expandindo,
em que as pessoas são intencionais e têm uma aliança com Jesus, e porque têm uma aliança com Jesus, não abrem mão uns dos outros, lidam com a sujeira uns dos outros. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus lidou também com a sua sujeira. Ele pegou a toalha por você, ele foi até a cruz, ele perdoou os seus pecados, ele te chamou para pertencer a essa família espiritual. Então esse é o nosso desafio, sermos como Jesus, termos a mesma atitude que Jesus teve, e toda vez que nós negamos esse convite, é como se nós disséssemos para Jesus: olha Jesus, nós somos um pouquinho maiores que você. Porque o texto de Filipenses diz que Deus o exaltou à mais alta posição, e Jesus, sendo o próprio Deus, ele se esvaziou do eu para cultivar o nós. O maior inimigo da unidade é o orgulho. E sabe, o orgulho às vezes ele vem camuflado com uma expressão muito comum. Não, mas eu acho que. Não, mas na minha experiência. Não, mas sabe, eu penso diferente. Não, mas eu acho que tem uma outra maneira. Jesus disse: vocês precisam amar uns aos outros. A voz de Jesus disse que uma igreja relevante e influente, que prega a mensagem com poder e autoridade, é uma igreja que necessariamente experimenta a unidade. Não só dentro das 4 paredes dessa comunidade local, mas que olha para as outras igrejas, que olha para essas outras expressões de cristianismo, e tem uma postura, não de arrogância, de orgulho, um olhar destrutivo, mas que tem disponibilidade para construir pontes. E é óbvio que nós precisamos levar em consideração o fundamento da verdade. No texto que nós lemos também há a expressão verdade. A verdade importa. Mas nós fomos chamados para olharmos para as diferenças e entendermos que elas não devem nos dividir necessariamente, mas potencializar a relevância do corpo, da igreja. Quais são suas objeções? Quais são suas preferências que às vezes se colocam à frente da voz de Jesus, que diz: amem uns aos outros, lidem com a sujeira uns dos outros, com o temperamento difícil dos outros? Quais são as suas objeções? Hoje o convite é: pegue a toalha. Sabendo que Jesus pegou a toalha por você, pegue a toalha e lide com as diferenças, com espírito de amor, de temor, olhando para a igreja, olhando para essa família espiritual, pensando: uau, eu não preciso modelar essa família através da uniformidade, eu não preciso fazer o outro a minha imagem e semelhança, porque o outro já é a imagem e semelhança do próprio Deus. Isso é libertador, e é um convite extraordinário. E nós queremos encerrar essa série de mensagens fazendo a seguinte pergunta: Jesus levou a unidade a sério, e você? E nós? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque o Senhor é um Deus que fala, muito obrigado porque o Senhor é um Deus que ao longo das eras traçou um plano perfeito, infalível, para acolher os oprimidos, acolher os diferentes, curar os doentes, saciar os famintos e fundamentar uma família a partir do amor, a partir da unidade familiar, para que essa família pudesse ser teus pés, tuas mãos no mundo. Pai, nos concede temor, amor e poder, à medida que nós experimentarmos unidade uns com os outros. Que o Senhor seja visto em nós e através de nós, e que a família Multi possa se expandir para além da nossa capacidade de imaginação, porque o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos, desejamos, imaginamos. Tu és o Deus da unidade familiar, que está em expansão ao longo dos anos, dos séculos, até que o Senhor volte em glória. Nos usa, Pai, nos usa, no nome de Jesus. Nós oramos que Teu Espírito
Teu Espírito se alegre com a nossa unidade. Nós não queremos entristecer Teu coração. Nós queremos ser efetivos, Pai. Se alguém que ouviu essa mensagem e tomou alguma decisão, consolida essa decisão, Pai, a partir do Teu Espírito também. No nome de Jesus. Amém. E aí, o que Jesus falou ao seu coração hoje? Nesse encerramento de série, fomos desafiados a viver uma espiritualidade que resulta em relacionamentos autênticos, enraizados no amor. Você tem vivido isso? Como é bom saber que a igreja foi sonhada por Deus para ser uma família. E você já colocou a sua fé em Jesus, mas ainda não vive essa realidade de pertencimento numa igreja local? Saiba que a Multi é uma família que está sempre crescendo e há lugar para você aqui. Envie uma mensagem para nós por direct, assim podemos conversar mais com você sobre esse processo. Agora, se hoje pela primeira vez você decidiu colocar a sua fé em Jesus, o seu próximo passo é o batismo. Se esse é o seu caso, entre em contato com a gente através do link na bio do nosso Instagram, @igrejamulti. Por fim, sinta-se convidado a semear com generosidade. A nossa chave Pix é igrejamulti@gmail.com. Suas ofertas têm tornado tudo o que fazemos aqui possível. E fica aqui o nosso muito obrigada. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo que o Senhor falou conosco hoje. Muito obrigado, Pai, porque de tantas formas o Senhor tem nos tocado através dessas mensagens da Igreja Multi. Que o Senhor possa estar reforçando no nosso coração esse desejo profundo de fazermos parte da Tua família e de estarmos caminhando junto com outras pessoas que, junto conosco, desejam Te servir. Deus, move o nosso coração na Sua direção e que pessoas possam ser ainda atingidas por essa mensagem e desejem, junto conosco, caminhar. No nome de Jesus. Amém. Tenha uma ótima semana.